Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio do podcast aqui da ArcGlass. ArcGlass Brasil, um dos maiores portais, o maior portal de vidro para arquitetura da América Latina. Hoje a gente conta, atualmente a gente está com 35 mil acessos, né, no site mensal. Muito legal, muito obrigado pela confiança de todos que acompanham. E esse é o nosso objetivo na ArcGlass, é trazer conteúdo de vidro para a internet, que muitas vezes o universo da arquitetura e da engenharia, por conta das deficiências, muitas vezes da graduação, não traz conteúdo de vidro. E aqui você consegue tirar o atraso e pegar todo esse conteúdo para aplicar no teu dia a dia. Então, tamo junto. Eu sou o Felipe Cassola e estou aqui com meu brother Daniel Estrela. E estamos hoje com uma convidada ilustre, Adriana Assunção, arquiteta pela Mackenzie. Durante a faculdade, por convite dos professores, fez estágio com o grande urbanista Cândido Malta, além de Brunete Facaroli, entre outros. Ela é empreendedora, assim que terminou a faculdade, logo já abriu o seu escritório de arquitetura, logo em seguida abriu também uma construtora, depois foi para Angola e por aí vai, tem muita história legal para a gente trocar ideia. Nossa parceira de negócios, né, também, Ela vai contar um pouquinho da grande trajetória dela. Então, com vocês, Adriana Assunção. Seja bem-vinda. Boa! Opa, eu que agradeço, né, o convite de vocês. Fiquei super feliz. Nunca participei. Eu falei, Isso aí, top. Mas vamos lá, adorei. Não. Obrigada aí também pela parceria de vocês nos meus projetos, né? Estou adiantando. Muito bom, porque isso é muito importante para o arquiteto, a gente ter parceiros bons. É isso. Né? Ponta firme, tudo, porque isso faz muita diferença para a gente. Isso aí. Muita Dri, diferença. putz, você é um profissional exemplar, por isso que, inclusive, recebeu o convite de estar aqui, porque a gente vê que faz muita diferença quando o arquiteto ele tem humildade para saber o que não sabe, para assumir o que não sabe e contar com a ajuda do parceiro, mas principalmente tem também esse conhecimento 360 que você tem. E é uma coisa de obra, que é uma coisa que a gente já comentou. Você é uma arquiteta de obra, você é um arquiteto que tem experiência. Quando a gente vai falar de esquadria, por mais que nós somos especialistas em esquadria, que é o nosso mercado, você entende do universo da esquadria, ajuda. E todo o universo também. Os projetos que você faz são lindos. Então, cara... A lista de caixilhos está fácil de achar. O projeto São detalhes, assim, que você fala assim... O projeto de caixilha é bom. É fácil de achar, de sabe? Conseguir fazer orçamento então, e tudo. A ideia da ArcGlass, do podcast da ArcGlass, é trazer profissional que consegue, de certa forma, inspirar e trazer alguns insights para o mercado. Sim, né? Eu acho isso que nem, né? Eu acho que o arquiteto, para nós, o leque é muito grande. Exato. Né? Nós temos que saber praticamente tudo de uma obra. Né? O que é impossível, Lógico, né? É impossível, mas o arquiteto de obra quase consegue. Exato, porque né? ele tem a noção de tudo. Ele tem a noção de tudo. É isso. Né? Eu falo assim, meu escritório, eu tenho a arquiteta que fica no escritório, a arquiteta que vai em obra. É diferente. Né? E eu acho importante também o arquiteto ir em obra, porque a obra faz você aprender como fazer, como criar e tudo mais. Eu, que nem, né, eu fiz Mackenzie, fiz magistério, depois psicologia, entrei no Mackenzie. E desde então eu abri meu escritório de arquitetura e depois eu tive uma construtora. E por que isso? Eu sempre criei os projetos, né? Sempre. O pessoal passava no CAD porque eu não tinha tempo, né? Ao arquiteto, o que exige também o cliente? Porque quando o cliente contrata, que é a Adriana Assunção, Sim. eu não vou colocar outro arquiteto porque ele está me contratando. Ele quer você no projeto Sua dele. imagem, Eu acho seu nome, super sua assinatura. Lógico, eu também acho importante porque ele te chama, ele confia, se ele fechou com você porque ele está gostando, né? Viu algum projeto seu, foi uma indicação. Então, isso para mim é muito importante. E outra, né? Eu conheço o cliente, eu fico com ele 2 horas conversando na primeira reunião, eu já sei o que ele quer. Né? Isso Você já é mapeia tudo que a pessoa quer. mapeando o que o cliente quer. Então, geralmente, meus projetos de primeira eu acerto, graças a Deus. Que legal. Porque
tem que ter uma sensibilidade também Exato. para entender o cliente. Tem que estar com o feeling, com o radar aberto para entender o cara. Total, né? Então, você está ali antenado em tudo. O jeito, como ele fala, a forma de sentar, se ele é ansioso, se ele não é, entendeu? Então, é tudo isso. Isso vai entrando na minha caixinha, né? Sim. De como eu tenho que agir também com o cliente. Que legal, cara. Né? Não é só o projeto. Total. Tem o jeito, né, de como conversar, de como falar, tem um momento certo, né? Eu tenho que poupar o cliente de algumas coisas quando é obra. Sim. Eu não preciso passar tudo para ele. Porque senão ele vai ficar louco também, né? Nem precisa, é obrigação minha, né? É Exato. obrigação do arquiteto, ele que tem que resolver. Ó, né? Camille, para tudo. Eu já tô aprendendo pra caramba aqui, já, entendeu? Eu já tô me colocando, porque assim, querendo ou não, você faz parte de uma venda isso daí, que você falou. Então você... Uma vendedora também. Você é uma vendedora exato. também. Então, assim, você vê o perfil do cliente certinho, você fala, putz, esse cara não gosta de muita conversa, então já tem que ser mais direto com ele. Exato. Então você consegue mapear o cliente, ver os gostos da família, Sim, talvez. é Deve muito ter criança, importante. tem criança, não Sim. tem neto, não tem. Então, porque o arquiteto, ele tem que imaginar o sonho do cliente, colocar no papel e falar assim, você vai morar agora nos próximos 20 anos nesse ambiente. E o que é louco, porque muitas vezes o cliente quer algo que ele não sabe o que é. Exatamente. Tanto é que a gente liga pro cliente e fala assim, esse espelho vai com bisotê? Não, tem que ligar pro meu arquiteto. É, porque o cliente não sabe. Ele sabe Não, o que mas ele isso quer como sensação, mas a exatamente. tradução disso é pelo arquiteto. Você tem que passar tudo. Você tem que ser transparente com o cliente. Isso é fato para dar certo. Porque uma coisa que eu aprendi é assim, eu tô vendo que ele gosta dessa peça nesse local e ele entende que essa peça vai ficar boa ali. Ele acha que é ali. Mas eu tenho que dar outras opções, porque lá na frente vai falar, pô, mas ali ficou melhor. Por que você não me falou Exato. isso antes? Isso é muito Você já tem que, importante. inclusive, mapear que opções Exato. são Eu tenho que necessárias. falar as opções, não deixar de falar, Sim. entendeu? Porque isso lá na frente Vai refletir. vai refletir. Que nem uma esquadria. Vai falar, olha, você pode abrir a tua sala. Todas as portas abrem para um lado ou para o outro. Se você quiser só um lado, nós vamos travar e vai abrir de um lado só. Não adianta você falar depois... Dá para fazer? Dá para fazer, mas vai gerar custo. Exato, é um ajuste no projeto. É um ajuste no projeto que não precisava se você soubesse, né? Comunicação, então, né? É comunicação, gente, não adianta. Alinhamento de Que não é só expectativa. desenhar. Então, eu preciso desenhar para você entender, não é só Sim. isso. E você, além de arquiteto, também é designer. Porque eu lembro que eu vi uma mesa. Sim, eu Aí eu gosto. falei, nossa, que mesa linda. Uma mesa de uma acrílico. mesa de acrílico toda encaixada, Eu falei, ela não cara, é parafusada nem não, colada. aquela mesa lá é só acrílico, ela tá flutuando assim. Eu Ela falei, é bonita. Aí eu falei pra ela, nossa, Adri, e eu não... Você vê que eu não era puxar saquismo, hein? Que eu nem sabia que era sua. Eu falei, que mesa é essa, bicho? Onde que você comprou? Ela falou assim... Peça única. Eu desenhei. Eu desenhei. Não, eu sempre gostei de desenhar muito, né? Tanto a parte de marcenaria e de algumas peças. Porque em projeto, eu sempre fiz muito desenho, né? Tanto executivo, na mão. Porque no Mackenzie, quando eu entrei, alguns anos atrás, não tinha computador. Né? Eu desenhava no papel vegetal, eu tinha a prancheta, né, com a régua paralela. Que legal. Né? Raiz, Eu vou ser bem assim, sincera com vocês. Até hoje eu desenho no papel, porque para mim o arquiteto ele tem que desenhar à mão. Eu não consigo. A criatividade flui melhor na caneta, Total, né? gente. Você no rabisca, papel. você só vira, entendeu? É muito diferente, né? No computador é muito automático. Sim. Então, É um eu trabalho não vejo... operacional no computador. Exatamente. No Então, papel eu é não artístico. eu não conseguiria passar a minha emoção, Exato. né? A criação toda num computador. Sim. Eu gosto no papel. Né? Então, até hoje eu faço, sim, no papel, todos os meus desenhos. Eu coloco cotas, passo para as arquitetas, elas desenham, traduzem elas isso no CAD. fazem o executivo, porque Faz todo demora. sentido o que você está falando, porque a gente fez algumas obras, tipo a Glass House, a gente viu um desenho bem detalhado, a gente fez outra obra que o arquiteto foi lá na empresa e ela também Desenha. desenhou. Você vê que é diferente. É Depois você só passa... É tipo assim, você... O arquiteto que tá, o projetista lá na empresa, no seu escritório, ele tá copiando Sim. o que você desenhou ali com a emoção, com os Exatamente. detalhes e tal. A questão é, o CAD, ele traduz um projeto ou uma necessidade. Sim.
na rapidez. O desenho à mão, ele traduz sentimento. Exatamente. Você já viu o arquiteto desenhando? Explicando pra gente alguma coisa? Ele não tá desenhando, ele tá falando assim, ó. Aqui ele quer uma coisa mais fluida e tal. E o lápis vai ver que vai desenhando, quase que traduzindo. Dom de quase que também. traduzindo a sensação lá da situação que precisa. Né? Exatamente. Então, eu acho super importante, né? Então, a gente tem que captar isso do cliente, Sim. né? E depois eu transfiro isso para o papel. E como é que aprende isso? Porque vamos supor que eu sou um arquiteto novo, estou na faculdade, e você está me falando isso, mas assim, da onde que eu tiro... O que eu posso ver no cliente para eu ter um insight de para onde levar a situação? Traduzir o cliente, né, por um projeto. Eu acho assim, o estágio ajuda muito, né? Quando você faz estágio. Quando eu entrei no Mackenzie, né, no primeiro ano, muito difícil fazer estágio, porque no Mackenzie era período integral. Você estudava demais, né? Estava demais. Eu varava a madrugada fazendo projetos, né? Sim. Maquete então, pra caramba. Maquete, nossa, aqueles papéis manteiga, tamanho da sala de jantar da minha mãe. E lá, quando eu errava, tinha que passar gilete, né? Caraca. Muito trabalho. Então, no primeiro ano eu não consegui. Mas, a partir do segundo, eu coloquei na minha cabeça que eu queria aproveitar o máximo de estágios diversificados, tanto na parte de planejamento urbano, que eu adoro, porque eu gosto de arquitetura, execução, construção de casas, né? Faço interiores? Faço. Mas vai, assim... Vai no bolo, vai no conjunto. Vai no conjunto, né? Porque a minha arquitetura é muito contemporânea, né? Meus projetos são mais, assim, minimalísticos, né? É o que eu gosto, né? Sim. Eu gosto de pé direito alto, eu gosto muito de vidro, né? Eu gosto de ambientes amplos, onde todo mundo fica junto. Eu não gosto daquele ambiente separado. E se traduz mesmo, né? Ela tá falando aqui, você tá vendo o projeto dela. Eu tô vendo a casa que a gente fez. E então eu sempre fui mais por esse conceito, né? E quando eu fiz os estágios, eu fui vendo o que eu gostava e o que eu não gostava. É aí que você vê. Aí você vê sua veia, né? Eu vejo, eu falei, nossa, esse aqui, Rogério Dorsa, fiz shoppings com ele, adorei. Então, eu já estou indo na arquitetura. Fiz com a Brunetti interiores, eu já não me adaptei muito, né? Eu falei, pô, não é isso, eu não quero ficar fazendo produção, né, de sala. Não é isso que eu quero. Eu gostei mais do projeto, né? Legal. Então, eu descobri né, que eu queria mesmo a arquitetura. E o Mackenzie, quando eu escolhi entrar no Mackenzie, porque vamos lá, FAO e Mackenzie. A FAO é mais artístico, né? O Mackenzie, ele é muito mais técnico, Sim. né? Então, eu também fui por isso e realmente né? E eu acho importante, porque o arquiteto também, agora vamos lá, a parte de desenho, você precisa ter uma representação gráfica boa para você entender. Para quem está na obra, o engenheiro, o empreiteiro, tem que executar. Então, é tudo muito detalhado. Põe lá, escada, degrau. Vai ter alguma iluminação, não vai... Tudo você tem que detalhar. E o seu projeto é assim? Não, é bem detalhado. Eu ia falar. E a gente, às vezes, sente falta de uns detalhamentos. Quando a gente está acostumado com um projeto seu. Sim. Aí você pega, às vezes, um arquiteto que não toma cuidado com esses detalhes de explicar na execução lá, para quem tá colocando na prática o que está no papel. E o que evita erro demais, né? Nossa, evita erro demais. Mas além do projeto, se você faz que nem vocês estão falando, né? O detalhe ajuda, você entrega o projeto, a pessoa executa. Agora, você imagina você não detalhando e você ainda não vai na obra. Eu ainda vou, eu acompanho todos os meus projetos, execução. Então, tem coisa minha também que eu erro e eu vou acertar lá na obra. Eu vejo e falo, não é assim, gente, vamos fazer dessa forma porque não vai ficar bom. Vamos mudar. Entendeu? Isso acontece, porque primeiro nós somos humanos, não somos máquinas, né? Exato. Então, a gente tem isso e estou visitando obra, justamente acompanhando obra, para isso não acontecer. E tem muita intercorrência na obra também, né? Você vai cortar uma parede, putz, pegou um cano, pegou uma... Então, Reforma, pessoal, exato. Tudo acontece, você tem que resolver na hora. Também não adianta, você não vai deixar 2, 3 dias para resolver. Não dá. Você tem que resolver aquela hora, porque senão o tempo passa. Exato. Vai parar a obra. É. Isso não existe, né? Então, isso é um dos motivos, né, que acho que a pessoa indo
acompanhando, aprende. Ela começa a aprender e ter, tipo, ver as demandas do cliente, ter a visão mais técnica. Exatamente. Então, isso é muito importante e é assim que se aprende. Lógico, eu tenho colegas, né, na faculdade, no 4º ano, viram que não era isso que queria. Caraca! Imagina, ó, uma turma de 50 virou 30. Nossa. Entendeu? Então, isso acontece, né? De ir descobrindo que, putz, não é pra mim isso aqui. Porque arquitetura, eu amo, né? Eu, graças a Deus, eu faço o que eu gosto, que eu amo, tenho o maior prazer. Já amando já é difícil, Sim. né? Já os perrengues que Imagina acontecem. se você não gosta, gente. Eu não consigo imaginar. Porque é trabalhoso, né? Assim, eu não tenho hora, eu trabalho, se bobear, eu durmo só 5 horas, né, na noite, porque é preocupante, você tem uma responsabilidade muito grande com o cliente, porque a gente fala, né, isso todo mundo escuta, eu estou realizando sonhos de clientes, eu estou trabalhando gastando dinheiro do cliente, né? Então, são várias coisas. Tá tirando o seu sonho, né? Exatamente. Então, aquilo não pode dar nada ruim, errado, porque vai virar um trauma para ele, né? Que não é legal, porque é para ser prazeroso ele ter a casa pronta, né? E obra traumatiza muito o cliente, hein? Gente, eu tô agora com 2 clientes traumatizados porque abandonaram eles e eu tô assim apagando incêndio. Eu sou uma bombeira. Sim. Né? E tenho que fazer, porque eu quero que ele fique feliz, os dois. Né? E Você tem um pouco de psicologia no meio também, porque... Mas Denise, você se dá bem com isso, assim. A gente já... Toda obra acontece problema e isso aí eu acho que é a construção civil. Sim. E a gente já teve problemas nas nossas obras, normal. Ela poderia surtar com a gente como... Toda vez que precisou ajustar alguma coisa e tudo mais, cara, sempre com uma paciência, destreza, com uma classe. Né? A Adri é uma pessoa clássica. Para gerenciar o problema. Vocês estão vendo, a pessoa fala calmo, com tranquilidade, e ela é assim no meio do furacão. E isso traz leveza para a construção civil, para a alma da obra, que é extremamente importante. Porque no final, o que adianta você se estressar ou não se estressar? Não muda nada. Não muda nada. Eu acredito assim, as pessoas hoje, né? Acho que o mundo mudou muito, né? Essa pandemia, acho que fez todo mundo pensar várias coisas, mas eu acho que todo mundo deveria ter um equilíbrio. Nós temos que ter, não é que, né? Temos que ter esse equilíbrio emocional, porque sem ele, você vai pecar em alguma coisa. Não adianta, que nem você acabou de falar. O que adianta vamos lá, deu errado alguma coisa, tá, eu vou berrar com você, vou xingar você, o que vai me adiantar? E não vai mudar nada. Não vai mudar nada, vai ser até pior. Exato. Entendeu? Aí que vai demorar mais, porque cria-se, né, uma desconforto, uma situação chata, não é legal. Eu tento até hoje, como eu já tive, né, construtora, hoje eu estou incorporando, né, meus projetos novos que nós vamos conversar, mas até hoje que eu me lembre, olha que eu já fiz obra, hein? Se eu mandei 3 pessoas da obra embora, foi muito. Caraca. Foi muito, assim. Nossa. Porque todos sempre me respeitam. Não, e às vezes respeitaram. tem arquiteto que que demite 3 por obra. Você fez na vida. Gente, todo mundo... E eles me ligam, eu tenho vários ex-funcionários. Oi, Adriano, tudo bem? Você está precisando de mão de obra? Eu quero trabalhar com você. Graças a Deus, eu não tenho esse problema. Caraca, isso legal. Eu posso... Respeito, é a base de tudo, porque né? eu respeito eles e eles me respeitam. É isso. E eu também, na obra eu falo, gente, vamos lá. O que está errado? A gente tem que conversar na obra, tem que perguntar. Se está alguma coisa errada, tem que falar. Não adianta, porque algum momento vai dar errado. Empurrando para baixo do tapete, vai dar uma merda maior na frente. Isso somos nós, tá? Nós que temos que cutucar e perguntar, porque eles não vão falar. Esquece, isso não existe. Trazer a cultura para o começo, né? Exatamente. Rodri, mas antes de a gente continuar o papo, eu quero perguntar da Adriana Assunção, antes da arquitetura. Conta um pouco da tua história, onde você nasceu, um pouco da tua família, dá um overview assim em geral. Sim. Bom, eu tenho uma irmã, meus pais são vivos, graças a Deus. A minha irmã ela é 1 ano mais velha que eu, Andréia, que eu amo de coração. Tem um coração gigante. Ela tem uma filha, Duda, que é minha afilhada. Eu casei,
né? Fiquei casada há 12 anos, me separei quando a minha filha estava com 5 anos, hoje ela tem 22, Caramba. faz psicologia na PUC. Que legal. Que é uma graça, nossa, muito inteligente. E hoje eu tô sozinha, né? Depois de ter um casamento aí de 12 anos, eu tive outra relação de 8 anos e mais um relacionamento de 3 anos e meio, quando eu já estava de volta aqui no Brasil, porque eu trabalhei em Angola. Sim, né? você foi para Angola no meio da carreira, né? Com escritório já, construtora, eu participei, fui chamada para fazer uma casa de gesso na FEICOM, né, que é uma grande feira de construção, e eu aceitei o desafio de fazer essa casa de gesso com o meu pessoal da engenharia, né? Legal. Vamos fazer, e era Que toda ano isso aí? ambientada. Isso foi em 2007. Boa. 2007. Aí eu fiquei super feliz, eu falei, vamos fazer. Desafio, né, meu? Desafio, porque você tem que fazer em 4 dias, Exato. né? Hoje em dia tá até mais normal, mas Sim, isso mas isso lá é naquela lá época, você foi atrás. precursora disso aí. Exatamente. 16 E- anos atrás. Resumindo, a casa, né, que eu fiz virou vedete da feira. É mesmo? Né? Foi um boom na feira. Que legal. E nessa feira tinham muitos angolanos, né? E eles começaram a perguntar para mim: nossa, mas como vocês fizeram essa casa? Eu sou de Angola. Lá a guerra acabou fazem apenas 6 anos e eu gostaria que você levasse. Reconstruir a cidade. Reconstruir a cidade, fazer projetos. Eu falei, vamos ver, não sei, porque como eu estava com a construtora, eu tinha muitas obras, então eu tinha que pensar muito, porque você muda de continente. Total, né? É loucura. outro continente. E Angola é um país difícil, né, para você trabalhar, porque você tem que ter uma carta para poder entrar no país. Cada entrada é um visto de entrada, você tem que renovar toda vez que entra. É um visto Caraca. ordinário que eles chamam, né? Você tem que ter uma empresa lá te convidando, né, para você poder entrar no país. Né? Então, assim, tem muitas dificuldades para Não você é entrar. burocrático isso aí. Exatamente. São fechados. Então, nisso tudo, depois de um ano em Angola, sempre esse um ano persistindo, eu falei para o meu sócio, que é engenheiro, acho melhor você ir para Angola, porque alguma coisa tem. Isso, para mim, já passa a ser alguma missão. Né? Porque Tô insistindo demais, né? Quando insiste demais é porque alguma coisa tem. Sim. E eu acho que tem que investigar. Sim. Né? Tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. E nisso ele foi, aí ele voltou para fazer orçamento de casas de altíssimo padrão da Odebrecht, né? A Odebrecht já estava lá há mais de 30 anos. Caramba. A Odebrecht estava reconstruindo, né, o país depois da guerra que teve. E nós fechamos. Então, meu primeiro contrato em Angola foi fazer casas de altíssimo padrão, instalação de mármores. Então, eu levei toda a minha mão de obra para Angola. Nossa. Toda. Então, abri um escritório em Angola, tá? Da construtora, e a arquitetura continuou Brasil, né? E nisso eu comecei... Isso o quê? 2008, 2009? 2008, 2009, exatamente. A mão de obra e a matéria-prima era de lá? Não, mão de obra minha e matéria-prima, porque Angola não produz nada, né? Na época não produzia nada, então tudo vinha de fora. Ou Europa, o Brasil, a Odebrecht compra Brasil, né? Porque era mais fácil, Sim, né? sim. Toda a facilidade e tal. E é perto também, a logística é simples, né? Vai de navio. Vai de navio, rapidinho. Demora 2 dias, praticamente, né? Então, o que aconteceu? Aí, nisso tudo... Então, a gente mandou. Então, eu comecei a ir para Angola para conhecer, né? Passava um período lá e voltava. Passava 10, 15 dias e ficava 20 Brasil. 10, isso, né, todos os meses. Nossa. E nisso somou 10 anos de Angola, né? Porque depois de 2 anos fazendo obra, eu fechei 5 projetos na Sonangol, que é a maior petrolífera de Angola. Eles me chamaram, eu apresentei uns projetos e eles fecharam. Só que são projetos grandes, né? Era de prédio, condomínio de casas, restaurantes. Seu nome, a arquiteta Então, brasileira, começou a correr lá dentro. Comecei. Aí, nisso, é boca a boca, né? Porque Sim. esse meio, né, o alto padrão, é 3%, 4%, né? Aí eu comecei a fazer obra, projeto e obra
fazia coisas menores, por quê? Porque os meus projetos eram muito grandes. Então, quem fazia os meus projetos, executavam, ou era o Odebrecht ou eram construtoras portuguesas, né? Legal. Que estavam no país. Então, eu comecei a fazer obra para general, para ministro das Obras Públicas, presidente. A nata de Odebrecht, Angola a lá nata, começou a te pedir. Odebrecht também, fazia bastante coisa para eles. E aí foi. Só que nisso você chega naquele país, tudo para País refazer. destruído, né? Precárias Eu coisas. falei, gente, já que eu tô aqui... E tinha uma política complicada dele? Ah, super, né? Porque, pensa, uma pós-guerra, 6 anos Nossa. depois, o país tá em cacos ainda. Ah, tá. E você como mulher também. Sim. Na então, construção pra eu civil que já é entrar, machista, você vê, né? Para eu entrar, que nem a obra foi mais fácil. Para eu começar o projeto, eu demorei 2 anos. O porquê? Primeiro, mulher brasileira. Precisou se provar. Né? Exatamente. Enquanto eu não mostrasse que eu sabia Tinha fazer competência. o que eu sei Sei fazer, eu não entrava no mercado. E eles são machistas, não? São machistas. São machistas? São. Tanto que meus clientes, 99,9% são homens, né? Eu não falava com as mulheres. Caraca. Então, minha relação são só os homens, né? Então, Mas porque a mulher lá é tipo esposa mesmo, é né? esposa, né? Então, arquiteta, vamos lá, vou mostrar um terreno, você tem que fazer o projeto desse condomínio, não sei o quê, vamos lá, entendeu? Então, é muito diferente, né? E você vai aprendendo tudo isso, né? É ter muita paciência também Total. lá. Porque é uma cultura diferente, É uma né? cultura muito diferente, né? E outro país, como não tinha infra, que nem eu ficava no bairro, para eu ir para o centro, para as reuniões, eu demorava 3h30. Coisa que a gente faria aqui 20 minutos. Nossa, mas por quê? Trânsito, não tem vias, né? Tudo terra. Nossa. Então eu demorava muito. Ainda chegava lá, na reunião, eu tinha que esperar o cliente para ser atendida também, né? Porque tudo Então uma demora. reunião era o dia. Era o dia. Era o dia. E pior que a experiência deve ter sido muito legal. muito 10 legal, anos de Angola vivendo isso, cara. Muito, mas Eu lembro- a primeira vez que eu fui, eu fiquei bem Horrorizado. mal. Não, eu fiquei numa depressão mesmo. Caracas. Porque eu parei, eu voltei, eu fiquei 10 dias. Porque você vê o lixo, né? Você vê aquelas crianças andando naquele lixo de 4 andares. Nossa. Né? É triste demais. E para quem tem filho, pega Sim. um pouquinho mais, né? E eles passaram por uma guerra, né? Então é muito difícil isso pra gente, né? Caraca. E eu voltei, eu fiquei assim um pouquinho mal, né? Eu falei, gente, se eu for com emoção, eu não vou trabalhar. Sim. Então eu fui com a razão. Fui com a razão, porque eu falei, gente, eu tenho que fazer acontecer alguma coisa, já que eu estou com a oportunidade, né? Eu quero fazer sim, vai ser um desafio para mim, eu sei que eu ia aprender muito. O meu relacionamento é de A a Z, né? Tipos de pessoas. Sim. Porque depois eu comprei uma empresa africana para ficar mais fácil, né? Toda essa parte de entrada no país. Porque você assina. Você já Tá com tava o visto lá. liberado, né? Aí já fica tudo liberado, né? Até para levar. Porque nisso, como eu via que não tinha materiais, que tinha que esperar, na época tinha Geotoco. Eu comprava porcelanato da Geotoco e mandava entregar toda semana pisos e colocava no meu projeto. Mas mandava Sabia que ia ter. Então tinha toda uma logística ferrada. Tinha um escritório de 1.500 metros com depósito, né? Nossa. Porque aí eu comecei a ver Você outras começou a áreas. Já que eu armazenar, estou... virou Você Exatamente. começou a distribuir produto. Sim, porque se eu tenho ali pronta entrega, eu vendo. Se você não tem, Nossa, que aí você legal. não faz. E falando em... Eu fiz uma caixinha de perguntas ontem no Instagram e eu perguntei qual a maior dificuldade da empresa. E o pessoal falou assim, umas 30 pessoas falam assim, mão de obra. Eu lembro que numa conversa que a gente teve lá na empresa, eu falei assim, mas é mão de obra africana também, né? Porque o povo precisa, então o povo trabalha demais lá. O que você tem para dizer assim? Você sofreu com mão de obra, porque você teve que contratar também algumas mão de obras lá. Não, eu sou obrigada, né? 70% da empresa. Então, eu precisa contratei ser os africano. angolanos. E aí você sofreu Eu bastante, fazia né? escolinha, né? A gente tem que ensinar, né? A gente está lá também para ajudar, né? Que nem... aí, nisso tudo, além, né? Daí começou a crescer as obras, aí a gente começou a contratar angolanos. Então, nós ensinávamos com os nossos empreiteirinhos, né? Em cada obra. Então, a gente já deixava um número X de angolano para aprender, né? Além disso, como você chega no país, você vê que tem
tudo a fazer. Exato. Eu falei, gente, eu vou começar também a abrir outras áreas. Tudo é oportunidade, Tudo né, é Adri? oportunidade, É. que nem hotéis. Estavam começando a ter hotéis. Eu falei, gente, eu vou comprar amenities, eu vou para a parte de cosméticos. Eu vou oferecer, né, amenities com o nome do hotel. Uma coisa bacana, né? Que eles não tinham. Então, aí eu comecei a ter vendedores para essa área. Empreendedora nata, hein? Eu não sei. Depois, a parte de odontologia, né? Eles não tinham nada. Comecei a fazer projeto dos consultórios e já vendia todo o material, o equipamento, já ia direto. Cara, porque é um país escasso de tudo. De tudo. Você fazia a ponte Então, aqui, o papel de trader exatamente. praticamente com o Brasil e levava tudo Exatamente. para lá. Eu tinha uma trading lá, né? E onde a gente fazia as invoices, né? Porque lá a moeda é Kwanza, né? Kwanza. Então, Kwanza. Então, você tem o Kwanza e o dólar, né? Você tem duas contas Duas para a gente moedas, fazer né? as transferências e tal. Então, você tem que ter a trading, né? Porque é muita coisa. E imagina, às vezes tinha lá até o porto, você via aqueles navios, todo mundo, eles aguardando, né, a vez. Tipo assim, 10, Não tinha nem 15. infraestrutura de porto. Não, difícil, né? Então, aí foi. Então, eu fui aprendendo, né? Aí você vai tendo toda essa experiência e você tem que ter a paciência. E por que você saiu de Angola depois de 10 anos? Então, olha, 10 anos é tempo. 10 anos é um tempo Porque considerável eu na já vida. estava- Todo mês nesse bate-volta. Para mim já passou a ser uma ponte aérea, né? Porque se acostuma. Porque eu saía daqui, ia para Johannes, que é a África do Sul, pela South África, esperava 2 horas e meia no aeroporto, mais 3 horas e meia até Luanda, que é a capital de Angola, né? E tinha a TAG, que era a linha angolana. Só que no começo, quando eu comecei, os aviões eram muito antigos. Muito e eu não queria. É lógico. Eu falei, gente, Vai pôr a já que vida eu em risco, vou... né? Vai colocar? direito. Eu vou direito, né? Eu prefiro, eu fico mais tranquila. E por mais que demore um pouquinho mais, Sim. mas eu ficava mais sossegada. E 2 horas e meia no aeroporto também rapidinho passa, Não, hein? gente, tudo passa. É. Você lê, você acostuma. estuda, você tem muita coisa. Vai ter coisa pra Vai fazer trabalhando, sempre. entendeu? Você nem percebe. Que nem eu tinha, imagina, 3 horas e meia para chegar, eu tinha um motorista, né? Eu tinha segurança também, Sim. e eu trabalhava no carro. Você trabalha no carro, né? Tem. Você ia pra Luanda de carro? Aí eu tinha, Ou fazer eu uma tinha ponte aérea? carro lá. Não, eu tinha que pegar outra conexão. Outra conexão, né? e de Sim, lá que é você- 3 horas e meia, né? Legal. Johannes até Luanda. E aí meu bairro, aí tinha meu motorista sempre ia me Você tinha uma buscar. casa lá ou você Tinha ficava uma sempre em casa. hotel? Não. Não, sempre Tinha que ter sempre uma em casa. casa, eu tinha segurança, eu tinha uma cozinheira, a moça tomava conta. Tinha que ter, porque querendo ou não, Tem meu, infra, porque senão você não consegue trabalhar. Fazer o resto. trabalhar lá. Não dá. E Difícil. você chegou a morar lá um período, Não. um ano, eu fiquei um ano só em Não. Angola. Não. Não, por quê? Porque os projetos eu sempre fiz aqui, né? Então você precisava ficar fazendo esse Então, bate e volta. Sim, e outra, né? Fornecedores. Eu tinha que Desenvolver estar fornecedor aqui, para mandar as coisas para conversar. lá, para os meus clientes, ou eu ia para a Europa também. Caraca, levar meu, uma vida em coisa alto ritmo, hein, meu? pra- ritmo acelerado. Acelerado. Né? E foi porque você cansou que você saiu ou porque Angola, Não, Angola parou de ser a entrou terra num da oportunidade? Não, Angola teve um período que começou a segurar o dinheiro no banco. Então, uma obra que geralmente a gente demora 2 anos e meio, lá já demora 3,5, 4. Com essa demora de transferência para o material vir, era 3, 4 meses, então já quebra, Nossa, né? Aí é difícil. nossa, imagina. Né? Então, Alavancada eu tava- de dinheiro, você não podia ir na aí frente. eu falava para os meus investidores clientes, né, gente, vamos esperar, porque agora Não tá valendo. não tá valendo, né? E também eu cansei, né? Minha filha já estava já estava com 16, né? Eu queria estar mais próxima Sim. também. Eu falei, não, acho que já aprendi muito. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Deu pra fazer dinheiro lá? Deu. Sim, Sim, muito dinheiro. Conseguiu E consegui crescer bem assim a parte... cresci muito por causa de Angola, né? Angola... E eu aprendi muito porque os meus projetos, a compatibilização, quando se faz o projeto de arquitetura, tem escritórios dos projetos complementares. O que seria? O projeto de estrutura, projeto de hidráulica, projeto de elétrica, e eram escritórios portugueses. Né? Então eu aprendi algumas coisas Que assim, legal. muito interessantes assim, de compatibilização, porque lá a construção é convencional, né?
Então, mas ao mesmo tempo, como eu gostei sempre muito de metálica, eu colocava à vista nos meus projetos. E eles aceitavam Aí bem eles essa? aceitavam, É mesmo? sim. Daniel gosta muito disso aí, Eu né? gosto. Entendeu? A gente tá fazendo, né? Estamos fazendo, estamos fazendo. Daniel adora estrutura metálica. Eu adoro, sou fã. É rápido, É rápido, gente. Lá fora, tanto que agora a minha nova empreitada é a construção modular. É isso que eu quero falar. Vamos falar de falar. presente e futuro. Isso. Meu, presente e futuro. Conta aí da tua empresa de construção modular. E conta um pouco do mercado, além de tudo. Porque Sim. tem muita gente entrando nesse mercado, todo mundo muito falando, mas poucas empresas que de fato estão Muito fortes, pouco. né? Hoje é 4%, né? Olha da isso, construção. cara. Muito pouco. Pouquíssimo. Muito pouco, né? Então, tem, assim, uma área gigantesca aí para a gente explorar, né? Trabalhar, né? E quando eu parei em Angola, eu já falava, gente, chegando no Brasil, vai ter um momento que eu vou querer fazer modular. Você já estava com esse eu já olhar. estava com esse olhar, porque lá fora já existe há muitos Aonde que é anos. forte? Aonde que é forte o modular? Estados Unidos é wood frame, né? Que é mais a madeira, mas tem o steel frame. A Europa já tem muitos anos também. Steel frame já é forte pra lá. Sim, muito tempo. A Ásia não tanto, né? Ou é forte não até? tanto, Não? né? Mas a Europa em si, sim, né? E eu gosto, sempre vi, sempre olhei. Você estava com o olhar na Europa. Você falou, meu, isso aqui no Brasil porque da eles Fit... usam mais metálica. Eu gosto mais da metálica, né? E eu falei, poxa, a hora que eu voltar, eu vou querer fazer alguma coisa diferente. Por quê também? O nosso profissionalismo na parte civil caiu muito, né? Porque hoje o que acontece? O pedreiro é gesseiro, né? Ele é encanador. É o pato, E né? isso é muito complicado pra gente, porque faz tudo e não faz nada direito. Exato. Nossa, Entendeu? Então, tá difícil, hein? isso tá difícil. tá cada dia pior, inclusive. Não é legal isso pra gente. É. Sendo que lá fora não é assim. Todos eles fazem curso técnicos, né? O gesseiro é gesseiro. Gesseiro, continua ali, Cara, tem cada um no carteirinha, seu né? O cara tem quadrado, carteirinha entendeu? Então, isso nós temos que tentar colocar como meta, né? Cada um na sua área, mas o porquê? E tudo perde, né? Tudo Nossa, perde, tudo se gente. perde fazendo isso. Não dá, você atrasa, dá errado. Gente, aí não fica 100% porque hoje a gente tem que entregar casas, né? O alto padrão exige e é muito diferente quando você entrega uma casa com alto padrão, mão de obra boa. Exato, É muito. Você não vai refazer. exato. E é mesmo, é mesmo. Você Você tem não vai refazer. E é tão difícil conseguir mão de obra especializada hoje. Sim. A gente vê pelo nosso mercado. Sabe como a gente contrata, como o nosso Headhunter contrata cealeiro? No Facebook. Porque o tem cealeiro não currículo. tem currículo, o cealeiro não tá na Não tá na Cato. Cato. Sabe? Tem que sair caçando na internet. É difícil, é muito difícil encontrar É profissional. difícil. Então, o que eu pensei? Eu vou, um momento, eu quero fazer o modular. E chegou agora, já tem 3 anos que eu estou focando em arquitetura modular. Por quê? O modular você faz na fábrica. Sim. Né? E na fábrica... E faz diferença, hein? Faz diferença. Você consegue dominar, né? Você consegue ter o gesseiro, você consegue ter o eletricista. A mão de obra tá na sua mão ali, A né? mão de obra está ali, você está vendo e eles rendem muito mais. A fábrica é um local fechado. Sim. Você não tem sol, você não tem chuva, né? Você consegue trabalhar direto também sem ter perda de tempo, né? Então a construção passa a ser rápida. Você mudou Hoje- o local da obra. Mudou. Então hoje a gente entrega as casas em 120 dias. Olha isso. Né? Então a gente tem assim a produção. Então primeiro chega a metálica, aí vai pro corte, aí você monta o 3D, põe piso, teto, faz as paredes. Hoje as paredes são de steel ou a gente coloca glass rock, que a gente tem assim N hoje de materiais, né? Ou placa cimentícia. É Aí muito tem rápido. muito rápido. E tem o tratamento, né? Entre as paredes para a gente ter o tratamento acústico, térmico. Tem manta hidrófuga, que é super importante por causa da umidade, né? Então ela vai passando nas sessões, né? Tem o seu momento, né? É uma linha de igual produção. carro. É igual carro. Gente, é igual carro. Você É. vai comprar lá um carro, você quer teto, você quer retrovisor, você quer vidro, né? Vai passando. Exato. Então, a partir do momento que você fecha o projeto, você pode até demorar o projeto 3 meses. É a melhor problema. coisa. É. Porque vai sair redondo. O planejamento é o mais Só que importante. é assim, cliente apresentou o projeto, é isso mesmo? Você Exato. não vai mudar mais nada?
né? Porque vai para produção. E aí A é partir rápido. do momento que entrar na produção, não vai mudar mais. Já era. Já era. Então, você vai entregar aquilo. E outra coisa legal, você vai entregar aquilo e o valor é aquilo, não vai ter adendo. Né? Aditivo. Isso, gente, vai ter aditivo. Porque a obra aqui no Brasil é o quê? Você planeja, vai 2 milhas, sai o quê? 2.800, 3.100, é normal, né? Mas é uma culpa de todos, Sim. né? Eu não vou colocar a culpa É a de construção civil É a mesmo, construção, porque o cliente viu que não quer aquilo, aí vai lá e muda, né? né? Aí depois... Ele que começa, na verdade. Começa. Eu falo, eu tenho certeza que quer mudar? Se eu acho que tem que mudar, eu falo, Sim. né? Mas às vezes eu acho que é desperdício, não há necessidade, não vai fazer diferença, então vamos embora, né? Porque isso tudo atrasa, Exato. né? E é dinheiro também, né? E replaneja, e aí o que Exatamente. já fez tem que refazer, é uma bagunça. É uma bagunça. Só para explicar para quem tá assistindo a gente, Sim, né? a construção modular são blocos. Então eu vou fazer um é igual sobrado. Lego. Vou fazer um sobrado. Como é que funciona? Quantos blocos, quantos Legos eu vou Vamos lá ter ver assim? explicar, Explica né? de uma forma Porque assim, que a gente consiga visualizar. Para quem é leigo assim ou Sim. tá começando com isso. Bom, o modular, nós temos duas formas de fazer. Ou nós fazemos os módulos de 3,20 por 12. Então, o que é o módulo em si? São estrutura metálica, você tem pilares e vigas. Vigas superiores, vigas inferiores. Então, é um cubo, tá? Vamos lá. Então é um 3,20 cubo. por 12, pronto. Exatamente. Então, eu vou fazer o meu projeto. Eu tenho uma casa que eu vou usar 2 módulos. Esses 2 módulos, na minha planta, né, eu tenho sala, cozinha e 2 suítes. Eu que vou moldar os módulos, o que vai ser. E cada módulo chega num caminhão. Então, a partir do momento que você está fazendo esse módulo na fábrica, né, eu estou preparando o terreno. Tá? Então eu tô O fazendo a terreno, base, né? A base do E terreno. duas coisas Anda no aconteceram ao mesmo paralelo, tempo. Já ganha tempo né? aí. Já ganha tempo, você já está ganhando. Eu estou fazendo lá a casa na fábrica e meu terreno está sendo preparado. É plug and play. Então, eu faço toda a parte de hidráulica, elétrica, as tubulações, as infras no terreno. Vai estar toda preparada para quando a casa chegar, acoplar. Nossa, Né? Esgoto, água pluvial, Tudo, tudo. vai ser tudo acoplado já, porque tem todo o projeto, né? O projeto Aí o bloco vai lá, se Então, encaixa. se encaixa e você vai acoplando. É igual um Lego. Dri, se eu tô vai em São Paulo e vou montando. para Santa Catarina, posso levar a casa? Vamos levar a casa. Olha isso. Bora. Cara, é futuro isso Então, aí, cara. Isso é esse futuro real. o modular. Acabei de fazer a minha casa. Minha casa é showroom. Showroom. Que vocês fizeram as esquadrias. Coisa linda ficou a casa. viu? Não fala o E é endereço, não escritório. fala que é no Brooklyn, não fala. Não fala que é no Brooklyn. A minha casa eu posso levar, né? Olha então isso. é um Mas você vai levar, né? processo. Vou levar. Vou levar pra praia, adoro praia, quero ir pra praia. Então ela tá como para levar. Mas né? não é uma casinha, gente. Não, não isso, eu ia falar isso. Quando eles me apresentaram o conceito lá atrás, a gente se conhece aqui há uns 4 anos, antes da pandemia, né? Foi bem antes da Foi pandemia. antes. Foi. Cara, eles estavam falando isso e eu tava vendo o quê? Caixinha de sapato. Na minha cabeça. Tô sendo sincero. Quando vocês Sim. falam modular, eu falei, é um quadrado em cima do outro. E Tipo as um pessoas Tetris. acham que é container. Exato. Né? Eu tava O container é modular, mas não é esse tipo de modular que eu Exato. trabalho modular Meu, de alto padrão. É alto Quando padrão. ela mostrou Alto o padrão. vídeo, eu falei, bicho. É, você ficou louco, você... Você lembra quando eu cheguei lá? Eu falei, bicho, o negócio é monstro. E aí, o projeto aceita tudo. Aceita tudo. O vídeo aceita tudo. Mas agora que a gente vê a casa que eles fizeram, aí a gente fala, É cara, diferente. não dá pra falar que é modular. Sim. Não dá pra falar que é modular. Não dá, É muito de legal. jeito nenhum. É porque a ideia qual é, né, também? A minha casa, meio showroom, eu tenho um escritório também, é na casa. Então, o casa. escritório eu fiz assim, eu tenho 3 módulos, né, 3,20 por 12, um módulozinho no meio que eu acoplei, que é o hallzinho da entrada do Exato. escritório. Então, o que acontece? Esses 3 módulos, as vigas, tudo aparente, para a pessoa ver o que é um módulo, né? Apesar que eu acho tão bonito, cara. Eu adoro. Eu acho né? lindo Sou fã. desse jeito. Mas nós temos vários tipos de clientes. Então, tem cliente que não gosta, que Não quer apareça, não quer ver. Então, o que eu fiz lá na minha casa? O escritório ficou tudo aparente, a estrutura metálica. Sim.
Eu tenho 2 suítes embaixo, que a área externa é aparente e a área interna não é nada aparente. É tudo fechado, você não vê as Caramba, colunas, que legal. nem as vigas, né? E a casa sede, que eu chamo, é onde tem a cozinha, a lavanderia, Ficou o lindo. meu quarto Tem quantos e a sala é o blocos pé aqui? direito. Pé direito de duplo. 6 metros lá. Ela tá com 7. 7 metros. Meu, coisa linda. Ali eu fechei tudo, você não vê a estrutura, só a sala, porque eu fiz uma conexão em loco, porque o pé direito é 7 metros, Altíssimo, entre né? 6 módulos, 3 embaixo, 3 na parte superior. Aí vem a união da sala, que são as vigas, e os 2 módulozinhos, que é o lavabo e um banheiro externo, né? Meu, e Acoplamos. aquele vidrão, cara, coisa linda. Então você falou que tem o quê? Ou 9, 11 módulos? Total, lá eu tenho 13 módulos. 13. Meu, e olha que Então casa, hein? pensando que seriam 13 carretas chegando. São E, 13 bicho, carretas que chegando. casa, hein? Que louco, né? Que casa, hein? Vambora, 13 carretas. 13 Bom, fechou a Bandeirantes, né? Ali, o dia que... Porque para eu montar em São Paulo, né? Que nem Foi tudo aqui, é um processo. Não então, é pode um dia entrar sim, carreta. um dia não. Dia sim, isso a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque na capital mesmo precisa ver o local para fazer dessa forma. A logística, né, do a caminhão. logística, que nem o meu sócio Danilo, né, que a gente tem, eu tenho a Adriana Assunção e a Housework, que é o modular, e eu tenho o meu sócio que é o Danilo Eu vou colocar Carvalho. depois, na descrição do vídeo a gente vai colocar o site da Housework, Isso, o teu coloca, site também. legal. A casa dele nós estamos fazendo, só que nós estamos montando em loco. A dele não vai Exato. ser levada, então a gente está A gente tá fazendo a dele. parafusando. Todas estão fazendo. Vocês viram, né? É todo em loco. Muito Porque rápido. para chegar no terreno dele ali, não dá com o caminhão por causa da Exato. fiação que nós temos Na nas frente do ruas. Ibirapuera. E sabe que é Exatamente. louco? É muito doido conversar legal. sobre modular, porque a gente fala assim, não, vamos fechar as esquadrias, tal. Pra quando você precisa? Daqui a Daqui 40 dias. O quê? Em 40 dias é minha É isso pintura aí. em 30. Eu vou produzir mais É 10 muito dias. louco, é muito porque, rápido. gente, e vocês, né, estão adorando todo Sim. fornecedor, porque a gente está quebrando uma etapa que é a etapa de medição. Exatamente. Essa etapa de medição não vai ter Eu falei mais. pra ele, se toda obra, porque é Entendeu? uma obra grande, não é uma obra pequena, é Não, uma a obra dele tem alta, 500 grande. metros quadrados. Exato, uma obra grande, que você vai lá e começa e termina em 60 dias, com instalação, meu, é o sonho. É o sonho. É o Uma sonho. obra desse padrão, com essa metragem quadrada, esse peso de alumínio, a gente entrega em quê? Em 6, 7 meses. É, mais ou menos 6 meses. E com A gente tem uma que tá vendida faz 1 ano e meio, eu acho. Então, e aí lá é 60 dias. Não, né? nós corremos, né? Porque tem que correr. Time is money. E é né? uma delícia pra gente também, cara. É Não, nosso é muito interesse. Eu acho que é legal. interesse da construção civil num todo No todo. ir para esse caminho. Quem luta contra não sabe o que tá falando ou tá com medo de se desenvolver. Sim. Sabe? Porque, cara, você Tá vai na ter que se zona de desenvolver. conforto, Na né? zona de Tá na conforto. zona de conforto, porque é muito... Fora toda a pegada que a gente tem de sustentabilidade. Exato. Que nós temos que ver para esse lado também. Porque o Brasil Hoje, é o país nosso que mais maior- consome. Gente, nosso lixo é Cimento. 70%. Vocês têm noção? Eu tô fazendo uma cobertura, porque no paralelo eu tô terminando algumas obras de reforma. Já foram 50 caçambas. Nossa. Sabe quantas caçambas eu usei na minha obra? 3. Olha. Para tirar a sujeira do terreno. Meu Deus É do muito céu. louco, né? É muito Isso louco. é muito sério. É, cara, é Então, muito nós descarte. temos que... Exatamente. E todo o lixo que ela usou foi para o terreno. E essa casa não tem demolição, bicho. Eu não tenho. Essa casa aí, putz, tô indo para outro lugar, leva. Leva, eu vou perder 10% só, porque assim, acoplei. Claro, o Eu custo. tenho o forro de gesso, eu vou cortar só aquele pedaço. Vai trincar alguma né? coisa. Sim, mas vai isso é tirar. zero. perto Exato. do que- Fora que é a casa que eu gosto, né? Exato. Foi um sonho que eu realizei, que eu projetei. Idri, na hora que né? eu faço essa mudança, bem, gente, fiz a minha casa. Sim. Putz, planos inesperados. Filho, Sim. vou precisar de um Vamos quarto a acoplar, mais. vamos É fazer só puxar um quarto. Eu faço, sim. Aí eu projeto, né? E aí a gente acopla Olha o isso. local. do- Cara, é Lego real. É Lego. real. É Lego. Agora você É. criou uma dúvida quando ele falou isso. Lá na sua casa, Sim. é um sobrado hoje, né? É. Eu consigo colocar isso mais um bloco em cima? Consigo. Isso é previsto lá no projeto? Como é que funciona Previsto essa... no projeto. Você tem tá. que prever isso quando você está projetando. Então você tem fala assim projeto pro de estrutura casal. e fundação. Eu e o Felipe é um casal, vai ter filhos? Vamos ter filhos, Adriano. Futuramente. Eu já tenho que então, planejar. vamos lá planejar. Ou Aí você já for, tá faz do preparado. lado.
Hoje aqui a gente tem umas 2 empresas que eu admiro muito, que é o Modular também, eles constroem. Eles fizeram um prédio de 8 pavimentos. Muito legal, é um dos únicos, né? Então, hoje conseguimos fazer até 8 pavimentos. Aqueles hospitais modular. na China que fazia da noite pro dia. Não, nós fizemos aqui. Tem uma empresa que fez aqui na época da pandemia. Era modular. Era tudo modular. Caraca. É muito legal. É o futuro, bicho. Não tem como correr. Futuro não, é o presente. É, o presente. Não tem como ir que nós contra. estamos atrasados, Mesmo. né? E, Porque cara, lá fora- Rodrigo, qual é a projeção dos estudos e das estatísticas que vocês veem assim, mas qual é a projeção de o Brasil abraçar de fato isso aí? Ou você acha que é difícil pelo fato do país ser um nós país temos desigual? eu acho que vai demorar um pouquinho, porque nós temos a crença limitante do bloco, Exato. do toque, entendeu? E isso mudou muito, não é assim, né? A gente tem, hoje, a parede, é que, sabe o que aconteceu? Há 10 anos atrás, a gente começou com steel frame. Alguns prédios foram feitos de steel frame, só que foram feitos errados. Deu entendeu? problema. Não tinha acústica. Então, todo mundo ficou aquela má impressão. Ficou a má impressão. Pegou, Eu acho pegou que fama. foi nessa época quando a gente começou a fazer prédios, as divisórias com steel frame que não tinha tratamento acústico. Pegou fama de que, Foi. não presta. Exatamente. Não tem acústica E nenhuma. hoje mudou muito, a gente tem várias camadas, né? Tem o USB, tem as mantas, então não é daquela forma. Então as pessoas acho que ficou um pouco com isso na cabeça, né? Mas é 1000 vezes melhor em termos de térmico, acústica melhor. Tudo melhor. Né? E leveza, né? A velocidade da rapidez, obra, né? meu, cara, não Velocidade, tem... E às vezes o pessoal tem essa pergunta é constante. Mas quanto sai 1 metro quadrado? Gente, olha só. Eu ia falar Hoje desse- sai um pouco mais caro? Sai. Mas a pessoa não consegue ver que você está trazendo o valor presente de uma obra de 1 ano e meio, Exato. 2. Você vai em 120 dias. Custo de oportunidade total isso aí. Lógico, gente. Você vai sair mais barato. Sai mais barato. Sai mais barato. Fora os Entendeu? imprevistos, Não, cara. você Quantidade Sai de mais obra. barato. Com 1 ano e meio de obra, você já tá tomando remédio. Com 4 meses ainda não. Você já tá Você só tá lá. no psicólogo. Exatamente. E fora que- o que você vai colocando, né? Porque Você é vai- pesado. você vai- A obra que passou Inflação. daquele prazo, danou-se. A inflação do A mercado. inflação Fora subiu. a consciência, a saúde mental do cliente. Exato. Porque o Não, cliente, gente, cara, é o que difícil. a gente tem de cliente, e um problema nosso grande Que é o é que último a a gente é o último a entrar, muitas vezes. Vocês são. E, cara, aí a gente tem que tirar atraso da obra inteira. Sim, porque senão vocês vão ser culpados. Senão a gente vai ser literalmente. culpado e o cliente já tá não tem estressado. paciência. Ele o tá cliente sem dinheiro e sem paciência. sem paciência. Ele tá exatamente. traumatizado. E dá até dó, porque ele tá traumatizado. Então, muitas se vezes. você está estudando numa fábrica, ele nem sente. Nossa. Entendeu? A ideia nossa é ter o app, você olha, você não precisa ir na fábrica, você vai pegar aqui, é que nem um chassi de carro, né? Você olha lá, nossa, olha como tá minha casa. Olha isso. Tá na fase de fechamento das paredes. Idri, vai ser um sonho pra gente isso aí, cara. Pra gente vai ser um Eu sonho. tô muito apaixonada, assim, porque eu tô conseguindo realizar, Exato. né? Então, foram 3 anos, assim, estudando, né? Vendo todas as opções. E ainda estou aprendendo, Sim. porque é muita coisa, né? Muito detalhe. Cada vez vai melhorando, que nem minha casa. Novas tecnologias. Exatamente. A minha casa foi meio um piloto, né? Sim. Agora eu já sei o que é certo, o que é errado. O que... O que funciona Não, a bem. gente Funciona aprendeu bem. muito. Eu lembro Vocês que aprenderam muito. no começo também. da nossa parceria, falou assim, a gente vai aprender junto. Então, É muito legal. E é esse papel, o arquiteto tem que estar aberto com os fornecedores, tem que ter essa troca, nada, não pode ser radical. a gente errou entendeu? muito também. Isso é alinhamento muito ruim de quando a contramar. pessoa... Contramarco na estrutura sim. metálica. Exatamente. Então a gente vai aprendendo e vai evoluindo e agora, a partir do momento que você já sabe, né, dos pontos mais críticos, aí o negócio anda, flui, Exato. entendeu? Muito mais rápido. Agora vai. a gente precisa descobrir novas coisas, novos erros. Os erros que já aconteceram viraram Sim. aprendizado. Aprendemos. Exatamente, né? Então eu tô bem feliz, né? O pessoal tá indo na casa, todo mundo tá gostando muito e agora eu vou começar a incorporar. E a casa tem uma Era- arquitetura bonita pra caramba. É bonita, sério, né? pô? Não é É. pra Aquele achar- pé direito agradeço. da sala. Cara, pra você ver como a arquitetura é um negócio muito louco, né? Porque a arquitetura, ela influencia no seu estado de espírito, Sim, É verdade. né? mas E tem naquela casa lá, você se sente bem. Mas tem assim, vamos lá, né? Porque a casa, como eu falei para vocês, o leque é gigante. A iluminação é a cereja do bolo.
Não tem jeito. Sim. E outra, se você tem área para ter um jardim, o paisagismo tem que abraçar a casa, né? Que é o que acontece lá. Lá É acontece. claridade dos dois lados e tem um jardim aqui, Jardinzão ó. lá, meu. É, Nossa. o espelho d'água. O espelho d'água Aí do tem outro uma lado. área de madeira que dá uma Um aconchego, aquecida, é. dá um aconchego. E a iluminação, gente. Iluminação para mim é tudo numa Isso que eu não casa. conhecia essa casa. Eu não conheci tua casa à noite. Porque eu só vi de dia. Você já viu de noite? Então, eu só vi de dia. Nossa, De noite não deve ser a Mas coisa a gente vai mais jogar linda. poker lá, É, então. a gente Você vai vai jogar poker. jogar, vocês vão olhar. Vai amar. É linda a iluminação. É, Não né? porque eu fiz, né? Sim. Mas eu assim... Você tem que é reconhecer o tudo. trabalho, tá certo. É tudo iluminação numa casa, num projeto em si, né? Uhum. Porque você faz as cenas, né? Sim. Você tem os circuitos, tem automação. Você falou do Isso é jardim. muito importante. Ele fez um banheirinho lá no fundo. Lá. Ah, legal. Tem um jardim. Não, é muito né? top. É, porque como são módulos, aí eu coloquei a sala tá na paredão todo, antes dos 2 módulos, que é o lavabo e o banheiro externo, e tem um jardim entre eles, tudo vidro, né? Sim. Então fica aquele jardim, lógico, a gente tem que ser bem fechado, senão você vai ficar olhando. Olhando. Né? Nossa, você tá no lavabo, tá tomando banho, como assim? Então, mas é legal. Mas eu tava lá essa semana, e aí o pessoal da empresa fala assim, eu tô precisando das fotos da Housework, da Adriana. na hora eu que você tava tava na lá. hora. Eu Nossa. peguei e tirei um monte de foto. Não, aí o pessoal, caramba, Daniel, como você tem essas fotos e não mandou? Ele falou, tô tirando agora. Depois eu vou te mandar uma fotógrafa, tirou que eu vou sair no anuário agora de um Aí. livro muito bacana. Que bacana. Até Artigiano, que é uma empresa de móveis modulares, Do né? São Marcelão, do né? Marcelo, que você Marcelão, conhece, gente, ele que ele prestou a gente. Eu adoro ele. Marcelão, gente Eles boa são uma demais. empresa, assim, que eu já trabalho há 30 anos com Qualidade. ele. Meu, e se você precisa de marcenaria, Artigiano é o Nossa, caminho. gente, adoro. Vamos colocar o link do Vamos. Marcelão Na aqui pra descrição. vocês. É. 10, top, atendimento. Não, os caras são Gente, bons demais. É muito bonito, É. muito legal. Eu gosto muito, né? E faz total diferença. Faz, orra. Né, É, faz diferença. e os móveis do Marcelo São bem bonitos. É outro são, nível. é outro nível, é um nível lá em É cima. bem legal. Você vê a cozinha Gabriel Monteiro, dele, as portas, a geladeira, tudo. Não, o cara né? sabe bem, faz muito bem o que faz. Faz, É, muito faz. E ele não fez medição. bem. Não fez. Ele foi com projeto, que nem vocês. Que Eu falei, legal. Marcelo, olha só, o projeto é esse, já começa a fabricar eles. Porque Olha é isso. que vai ser. Bicho, Gente, tudo bicho, certo. que legal, cara. Nossa, não, Muito legal. é o futuro. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa... Sabe aquele vídeo que você me mostrou lá atrás? Ah, o da historinha. Da Da historinha. Housework toda com Você tem- modular. depois você- Eu vou te mandar. Me manda, que eu vou colocar na descrição do vídeo também. Ele é Cara, bárbaro. terminando aqui, assiste esse O vídeo aqui de baixo. Aquele vidinho, Cara, aquele vídeo fala aquele tudo. vídeo fala que é. tudo. Ele conta a história Ele da conta a história. Housework e qual é o Conceito. propósito da O conceito. empresa. Cara, é aquilo. legal. E é muito É. legal, muito legal. Quais são os planos para a Housework? Bom, Os próximos passos? próximos agora nós vamos começar a incorporar todos os condomínios, vão ser todos modulares. Que legal. Então eu tenho 2 grandes condomínios que estamos fechando, né? Um está na prefeitura, que é em Itu. É uma área de 500 mil metros, são 200 lotes, 200 Nossa. casas modulares. Se prepara, bichão. Tá? Se prepara, Preparei, bichão. já falei. Vamos lá, comprei a casa, lá comprei o lote. Eu Você tenho comprou o lote e você vai ter 3 projetos, Modelos. 3 modelos que eu fiz e eu estou dando, né? Porque você comprando o lote... Porque Tá incluso. tá incluso por quê? Né? O condomínio eu quero que seja todo modular e tenha um padrão um padrão. A, né? Porque não Então, dá você pra tem você que colocar manter um padrão. adicional. Isso, porque é uma valorização. Todo padrão que você consegue ter, você valoriza muito o condomínio, entendeu? Para todos, né? Sim. Então, isso Exato. é muito importante. Tudo bem, você quer comprar 2 terrenos e fazer outra casa, outro projeto maior? Vamos fazer. Só que É tem dali que pra passar cima. no padrão, É, dali pra entendeu? cima. E é modular, construção. Sempre modular. Sempre modular, sempre. Legal. Pode ser até um pouco misto, porque eu tenho área externa, então eu tenho EDP, piscina, né? eu tenho uma passagem, então tem alguma Nisso coisinha... aí dá pra brincar. Dá pra brincar, né? Eu até falo pro meu sócio, Danilo, poxa, meu modular, a criatividade tem que ser bem maior, né? Sim. Porque você usa mais acabamentos, É. né? Hoje a gente tem uma gama gigantesca, né? O layout, a circulação, que graças a Deus o brasileiro faz bem. Sim. Eu sempre escutei lá de fora que o arquiteto brasileiro, a gente tem um projeto, né? Essa parte toda de circulação da gente é muito boa. No projeto em si.
E eu tenho outro agora, condomínio, que eu estou incorporando, vai ser em Angra, Que legal. 40 casas, assim, na costa, de altíssimo padrão, muito legal. Então, nós estamos começando agora com essas incorporações. Tudo modular também. Tudo modular, Que legal, hein? tudo Cara. modular, Não, e É o presente. é o presente. Quando você E a compra o gente tem, terreno... não sei se eu passei para vocês, as Thai House, que são módulos, é um módulo só, 3,20 por 12, é uma suíte, não, é quarto, banheiro, sala e cozinha. Caramba, Você esse pode Airbnb é ótimo, hein? Eu ia É falar 10. Não, a gente tá com os projetos de fazer uns Airbnb numas Tem- colinas aí. Exato, tô pegando um Jandira ali, perto de Então, gente, Alphaville, vocês Santana de fazem, Parnaíba. aí podemos, é um módulo e o outro módulozinho seria só o deck, com uma churrasqueira, Isso. uma área gourmet. Eu quero Eu colocar... tenho esse projeto No tá nosso pronto. Airbnb, a gente quer colocar um ofurô no deck. Tem um projeto pronto já, tá? Quer mesmo? Então eu já tenho A a gente ideia. assim, pegar o final de Tá semana fugir de São pronto, Paulo, gente. é isso. Não, porque, Gente, cara, mas eu é tenho bárbaro. uns amigos investindo em Airbnb, bicho. Isso aí, meu. Vamos então já o modular. Cara, Vocês vão adorar o projeto. Eu tenho 3D, eu vou te mandar. não, é sério. Já tá sério? tendo muito isso naquela cidade perto de Campo Jordão, Santo Antônio dos Pinhais. Dos Pinhais. Ah, Socorro, o pessoal Então. também está começando a fazer, porque são locais legais que o pessoal procura, não tem lugar para ficar. É, Exato. é natureza. É natureza. E no né? meio de alta temporada, mesmo quando não tem temporada, mas no meio da alta temporada nunca tem espaço. Nunca tem espaço. E, cara, é Falta. na certa. Você coloca uma pessoa boa pra administrar seu Airbnb, você tá Nossa, feito, gente, cara. posso falar? É muito show isso. Então, até pra você que quer fazer Airbnb e tudo mais, Sim, aí, ó, vamos fazer housework. as Thai House aí. Que legal, Vamos lá cara. Pra levar rápido, né? Rápido meu, Não, e é assim, é ó, sensacional, ó, cara. o valor é 100 mil, um exemplo aqui. Sim. É, pronto, então, ó, eu é quero isso, fazer gente, 3, não vai mudar. quero fazer 4, É não vai isso. mudar. Vai lá na Nossa, escala, vai bicho. embora. E outra, você compra um terreno, se você fizer um espaço. um layout bom pra que Sim, eles não se... Eu faço toda a implantação, né? Olha, Por que legal. Você chega lá, ó, Adri, eu precisava futuramente, já vai falando, né? Vai ter outro quarto, aí eu já vou moldando, entendeu? Putz, Que isso é super importante. perfeito isso aí. Legal, Essa legal. parte da implantação é É fundamental. Sim. E aí chegou, Então. pum, plugou, Pronto, já era. Já tá lá. Nossa, Legal. cara, eu acho Pode que mudar. acho que é o caminho, cara. Eu diria, a gente vai conversar disso aí mesmo. Vamos, e pra quem eu quer vou te fazer Airbnb, mostrar. cara, Housework é o canal, Eu então. conversei essa semana com um amigo meu, ele tem umas áreas em Socorro, ele quer fazer isso. É isso, dá dinheiro, viu? Ele Dá falou, dinheiro, "Dri, gira a vamos, grana. pelo amor de Deus, conversar logo que eu preciso ganhar dinheiro." Que legal, né? Da hora. E não, Dri, só quero voltar um pouquinho Sim. no condomínio de Tu. Quando você compra o terreno, então, aí já vem com o projeto. É. Aí você já vende o 3 terreno opções. e já faz a venda Você da escolhe casa uma das junto. 3, isso, aí já vende junto. Aí esse empreendimento justifica eu ter a fábrica em loco. Porque vai sair mais em conta para o cliente, porque eu não vou ter a logística. Logística, né? Não, né? o cara não vai Cada conseguir. caso vai ser um caso, É. né? Então, os empreendimentos, geralmente, eu estou montando a fábrica em loco. Porque vale Mas muito é a muita pena. coisa, é. Não, e aquele lá, a gente consegue colocar a nossa fábrica, criar o braço da fábrica lá dentro, Sim, gente. esquadria feito dentro. Nossa, Sim, entendeu? Isso ajuda todo mundo, né? nossa, cara, é. Todo é o mundo fica futuro. feliz. Cara, na verdade, isso mata uma das principais dores da construção civil. Sim. Isso resolve, é a solução, é o remédio para a dor da Sim. construção civil. Aí o cliente é outra pessoa também. Ele fica muito mais feliz. Nossa, sabia? cara. É, a gente brinca muito que o nosso cliente sempre quer saber quando que a gente vai terminar. E a Porque dor é geralmente essa. eles são ansiosos, né? Exato. E tem um porquê. É o código né? de rastreio, né? E tem um porquê. É que eu sou muito calma, né? Eu sou bem Você é relax equilibrada, demais. Relax, Sou. E para mim é importante porque eu passo isso pro cliente, né? Acho Sim, que de você passa a certa forma tranquilidade. eu passo e eu ganho uma confiança com ele e eu tenho que passar isso porque tá jogando na minha mão. Sim. É que nem Angola, né? Angola eu até falo pro meu pai e pra minha mãe, né? Olha, até foi mais difícil. Por quê? O angolano, lá eu não podia errar porque não volta nada pro Brasil, né? Tudo chega lá é aquilo que escolheu. E já era. E o angolano confiava muito em mim, né? Arquiteta, Sim. é isso? Então tá nas suas mãos. Posso confiar? Eu falei, pode. Então você imagina A eu responsabilidade. montando a responsabilidade se ele não gostar de alguma coisa. Como é que Total. faz? Exato. Entendeu? É pior, porque é chave na mão.
Tá no outro continente a solução. Exatamente. Né? E às vezes é até mais difícil para eles entenderem, né? Ver aquilo. Que eu levo o meu cliente e vou na loja. O angolano eu não posso levar. Não tem como. Eu tenho que fazer imagem. Não tem eu posso mandar. Eu tenho showroom. É. Eu tenho que mandar as imagens em 3D, né? Para ficar um pouco mais fácil, né? Algumas amostrinhas, né? Sim. Mas é muita responsabilidade, né? Então, isso é muito sério para mim, né? Então, a gente tem que tentar ao máximo, né? Passar tudo certo, mostrar. A assertividade, né? Alinhar a expectativa mesmo. Exatamente. Precisa. Dri, já foi o tempo, olha isso. Nossa, não passou rápido, passa hein? muito rápido? Passou rápido. Não, eu falei pra você, eu falei, você vai ver, Aqui, quando ó, você perceber, já a noite acabou. toda. Não, não é, passa muito rápido, É, tá vendo? legal, muito legal. Dri, o que eu posso falar é, você tem a nossa admiração profissional. Eu que agradeço. Né? E nossa admiração pessoal também, porque Sim, você é uma eu pessoa gosto muito de super você. gente boa, super Obrigada. alegre, uma pessoa com uma energia boa, energia leve. Cara, isso aí para o nosso mercado é essencial mesmo. Tô muito feliz que você aceitou o convite. E tô eu muito tenho certeza feliz que esse papo aqui vai inspirar muita gente que se assistir, tiver Deus essa queira, ideia, cara. Se eu fosse arquiteto, que eu ia vai falar assim, ser- você faz mentoria de construção modular? Bora, Já abre a vamos mentoria fazer. aí, ó. Eu quero mais é ajudar eles, né, os colegas, porque é muito legal. Eu ralei muito, né? Sim. Eu estudei muito, então tá mais fácil. E quem quiser, sim, eu ajudo. Só perguntar, pode ligar. Maior prazer, E se vai na precisar casa. até da Housework, né? Sim, Pra da ajudar para nisso. ajudar, com certeza. E se quiser visitar a casa, maior prazer, né? Eu acho importantíssimo isso. Fica aqui no Tá? Brooklyn, em São Paulo, super pertinho, fácil Isso, acesso, perto da muito. Berrine aqui. Exatamente. Cara, uma delícia de Pode ligar. espaço. Eu Uma delícia de estou super espaço. aberta e que puder ajudar, eu vou ajudar. Você falou que é 4% da construção civil? A construção modular? Sim, hoje é só 4%. Então, ó, quanto mais pessoas começarem a fazer, mais vai Vai ser aumentar, ótimo, mais você vai vender, vai ser gente. melhor pro mercado. Não, o preço, tudo começa a melhorar, entendeu? É muito importante. Vai ter mais mão de obra qualificada e assim por diante. Exatamente. Então, Você que é Quero. arquiteto, eu faço o convite de... Putz, próximo projeto, vamos tentar emplacar uma modular. isso. Você sabe, não tem o know-how. Mas, cara, se é o futuro, já começa a desenhar o futuro Sim. agora. Porque se você ficar esperando o futuro chegar, a virar presente, talvez você já foi ultrapassado. Exato. Com um contato super acessível da Adriana aqui, cara, entre em contato com a Dri. Pode entrar em contato. Assistir o podcast, ou tô com uma ideia de fazer um projeto modular, tô com um cliente, você me ajuda, entre em parceria com a Housework, vocês vão fazer isso, Com vai adquirir certeza, know-how, todo mundo executamos cresce pra junto. Vocês, porque sou arquiteta, mas vocês arquitetos podem construir com a gente. Exato, ele traz o projeto. de vocês. Exato. Lógico, né? Estamos todo mundo para somar, Pra para somar. ajudar. E aí, Tem isso. você pode, inclusive, dar uma mentoria no projeto dele, ó. Lógico, Faz com assim, porque com o certeza. modular faz Com assim. certeza. Eu já Você tô já dando adquire pra dois know-how. arquitetos. É isso, cara. É aquilo que você Muito falou, legal. mentoria total. Mentoria, já tô. Tô dando. O futuro você tem que abraçar agora, porque aí Exatamente. você traz o futuro a Sai da zona de conforto. conforto. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, a gente tem que evoluir. Sucesso. Crescer. Dri, né? muitíssimo obrigado. Eu que muitíssimo. Foi Sucesso. muito Adorei massa o falar papo. com vocês. Inclusive, convido você a voltar, porque a gente vai. A nossa intenção é cada Tem o vez giro, mais né? Vai ter o giro. fazer os arquitetos voltarem pra gente trocar ideias, os profissionais voltarem. Vamos, a gente vai vendo aí as opções. As opções, as agendas. E, cara, quando a gente tiver o projeto novo, quando o Itu começar a Nossa, rolar, gente, trazer aqui esse know-how, legal, sabe? vamos. Fazer essa linha do tempo. Isso, E- Tiagão, bacana. põe na tela aí o Instagram da Dri, por favor. Já sigam a Dri aí. _arquitetura, o Instagram dela. Aí lá também tem o Housework oficial, Sim, tá? vai estar lá. Então sigam lá, É. vejam os projetos. O arroba da Dri tá na tela. E o vídeo da Housework, o site da Housework, o site da Artidiano. Vai estar Isso. tudo na aqui. descrição. Coloca na descrição. Legal. Marcelo é gente boa. Ó, tem umas ele é fotos 10. lá, tem umas fotos da casa. Deixa eu ver. Tem as fotos da casa aqui, ó, lá, no Instagram. Olha que linda. Legal. É uma foto bacana, É, né? tá só- Que massa. Dri, tamo junto, obrigado. Obrigadão, Obrigado mesmo por ter adorei vindo, falar por com ter topado. vocês. Pode palmar aí, Tiagão. Aê! Então Valeu, é Dri. isso. Obrigada. Beijo, valeu, Beijo, sucesso. meninos, Tchau, adorei. valeu. Tchau, Tchau. tchau.